Oi pessoal, tudo bom com vocês? Paz de Cristo e o amor de Maria. Vamos lá para mais uma história? Antes, vamos abrir bem os nossos ouvidos e também o nosso coração. A história de hoje é a continuação da de sábado passado. Depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes e mandou que os discípulos irem na frente no barco, Jesus depois iria alcançá-los. Despediu das multidões e finalmente subiu no monte para rezar. Ele precisava silenciar o barulho do mundo e deixar o coração falar, para assim ele ficar a sós com seu Pai, Deus. O dia foi terminando, a noite veio chegando e os discípulos já estavam do outro lado do mar. Os ventos estavam fortes e estavam balançando o barco dos discípulos. Imagine só, eles estavam morrendo de medo, né? E Jesus ainda estava orando. Lá para as 3 horas da manhã, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Ué, mas Jesus não tinha mais o barco, né? Porque os discípulos estavam no barco. Mas Jesus foi andando até os discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos avistaram Jesus, eles ficaram apavorados, não sabiam o que era, pensaram até que era um fantasma. Ai, e Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." Então Pedro disse: "Jesus, se é você mesmo, deixe que eu vá até você, andando pelas águas também." E Jesus disse: "Então sim, Pedro, venha." Pedro começou a andar, olhando para Jesus. Mas quando ele se distraiu, com medo do vento, ele começou a afundar e gritou: "Socorro, Senhor, salva-me!" E é claro que Jesus salvou Pedro. Pegou pela mão e levou até o barco. Pedro, homem fraco de pouca fé, por que não confiou em mim? Quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou e os ventos também. Os discípulos estavam assim, de boca aberta. E depois que eles viram tudo aquilo, eles disseram: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Sabe, muitas vezes a gente tem medo igual Pedro, não é? A gente tem um montão de medos, mas a gente não pode deixar o medo tomar conta da gente. A gente não pode esquecer que bem na nossa frente tem um Deus que nos salva e a gente pode confiar nele para tudo, porque ele nos ama, ele cuida de nós, nos protege, está sempre pertinho da gente e a gente pode contar com tudo para ele. E não tem medo nenhum que seja maior que Deus, que ele tem um coração enorme, cheio de amor para nos dar. E tudo que ele quer é que a gente confie no amor dele, para a gente não se afogar, não cair igual a Pedro. Então, gostaram da história de hoje? Eu espero que sim. Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até a nossa próxima história. Tchau!